Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que está ansioso para entender mais alguma coisa da Bíblia, estaremos estudando a Bíblia juntos, mas por enquanto eu estou dando uns testemunhos, uma coisa que eu sempre gostei, desde que eu aceitei a fé evangélica, no ano de 93, eu sempre gostei de ouvir testemunhos. É uma pena que a maioria dos testemunhos que eu ouvi me informaram depois líderes, pastores e outros que não eram evangélicos que eram falsos os testemunhos. O testemunho de Adão de Campos, por exemplo, que teria ido ao inferno. Vários líderes disseram que não era verdadeiro. Testemunho do pastor Jotinha, por exemplo, que contou que tinha 100 anos de idade, né? E na verdade morreu com 70 anos. Falou que teria nascido em 1910. Mas depois ele falou que tinha visto Daniel Berg e Gunnar Wingre chegando no Brasil, em Belém do Pará. E ele disse para eles que Deus tinha uma grande obra com eles. E eles disseram, e nós precisamos de você, pastor Jotinha. Se ele nasceu em 1910 e Daniel Berg e Gunnar Wingre chegou em 1911, então ele teria 1 ano de idade e já era pastor, né? E aí ele nasceu na década de 30, 1930. E aí, na década de 20, ele teria visto Lampião, né? Lampião falou com ele, né? Perguntou se ele era missionário, pregador, ele falou que era. E já era pastor. Perguntou se ele era pastor, falou que era pastor. Então aí, ele seria pastor com 10 anos de idade. Então vai por aí afora. Aí teve outros testemunhos, né? Testemunhos como de José Aldo, ex-bruxo da Globo. Já líderes disseram que não era verdadeiro. Ex-bruxo tio Chico, pastor Francisco Vieira. Líderes disseram que não era verdadeiro o testemunho dele. E vai por aí afora. Mas se alguém vai dizer que é verdadeiro ou não, eu conto testemunhos, eu não vivi de testemunhos. Aconteceu coisas comigo, né? E eu conto de testemunho porque as pessoas sempre gostaram de testemunhos. Muito bem. Depois de ser líder de igreja no interior do estado, 8 anos como pastor mais novo da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central no Ceará, que é a mesma igreja mãe em Belém do Pará, e é a mesma Assembleia de Deus de Belenzinho em São Paulo. Eu queria ser itinerante, porque antes de começar a ser pastor de igreja, eu tinha paixão por ser itinerante. E eu agora, apesar de ter pregado em alguns estados brasileiros, eu tinha de começar do zero novamente. Começar do zero. E aí o batismo de fogo, eu falei assim, eu vou iniciar pelo Rio Grande do Norte, porque eu já morei lá, aceitei a fé a primeira vez lá em Mossoró. Eu vou a Natal, a capital. E aí eu fui para a sede da Assembleia de Deus de Natal. Quando eu cheguei lá, no primeiro culto que eu estive, eu vi um conterrâneo, Ivanildo Silva. Ivanildo Silva sempre cantava na nossa sede em Fortaleza, nas ceias. E o Ivanildo Silva era um moreno. Eu tinha várias fitas deles de músicas clássicas, chamadas sacras, da harpa cristã e de alguns cantores sacros, gospel, né? E eu já tinha uma coleção das fitas dele, eu comprava ele, conversava com ele, ele me conhecia, eu era líder de igreja. E ele estava sempre cantando nas ceias, no dia que os pastores se reuniam na sede da Assembleia de Deus em Fortaleza, na rua Tereza Cristina. A mesma rua que tem a sede, ainda deve ter da igreja Pentecostal Deus e Amor, do missionário Davi Miranda, que já faleceu. E agora eu via o Ivanildo Silva lá no púlpito. E ele me viu. Aí eu pensei, estou em casa. Estou em casa. Porque eu tenho um conterrâneo aí. Eu tenho comprado as fitas dele, já cogitei de convidá-lo para cantar em alguma das igrejas que eu era pastor. Falei para ele que peguei os contatos, falei que iria convidá-lo e estava tudo. Agora eu estava em casa. Só que ele ficou me vendo, não falou nada para o presidente.
E no final daquele culto, ele cantou, e aí o pastor Raimundo João de Santana, o presidente lá de Natal, disse: agora o cantor Ivanildo Silva vai ficar lá fora, comprem as fitas dele, as músicas dele, comprem. E aí, antes de terminar, ele correu e foi lá para fora. E ele me viu, e ele falou para mim: olha, eu não falei nada de você para o presidente, nem vou falar, porque aqui tem um costume. Aqui é ele que descobre as pessoas, não é ninguém que apresenta, tal, e eu não vou falar nada a respeito de você. Alguma coisa do tipo assim. Eu achei tão estranho aquilo. Eu pensei que ele ia dizer: ô pastor, quando terminar o culto eu vou lhe apresentar para o pastor Raimundo João de Santana. Meus amados, sabe o que aconteceu na minha estreia? Porque eu já tinha, antes de ser itinerante, como líder de igreja, eu procurei conversar com um evangelista que era muito conhecido no Ceará, chamado Henrique Jorge, que agora tinha fundado a Assembleia de Deus Bet Shalom, saindo da Assembleia de Deus, lá no Conjunto Ceará, segunda etapa. Eu fui falar com ele, eu falo num vídeo sobre 3 pastores itinerantes arrogantes. Ele tinha sido itinerante durante muitos anos, ele foi consagrado evangelista pregando, porque ele fez o seminário de Pindamonhangaba, em São Paulo, e ele era pregador. E depois deixou de ser pregador na Assembleia, itinerante, evangelista, e fundou a igreja Bet Shalom. E eu falei com ele, ele foi arrogante comigo, não me orientou. Eu queria orientação de como ser itinerante. E aí, quando eu, sendo líder de igreja, tendo arranjado votos para o Pedro Ribeiro, que era candidato a deputado federal, e ele um dia estava no púlpito, depois de ele ter sido eleito, terminou o culto, eu disse que queria falar com ele, e ele: pode falar daí mesmo, e me tratou muito mal. Eu queria pedir orientação sobre ser itinerante. E uma vez, o Abílio Santana, aquele pregador lá da Bahia, que hoje é deputado, foi pregar numa cidade chamada Parambu, e eu era pastor em Catarina, recebi uma carta de Parambu convidando o pastor e a igreja para ir lá na festa. A igreja não foi, mas eu fui só. E eu pedi orientação ao senhor Abílio Santana, e ele ficou louco da cabeça, não bateu coisa com coisa e saiu doidinho. Não me explicou nada. Então eu agora entendi que eu teria de ir, quando eu fosse itinerante, me apresentar aos pastores presidentes, conversar que fui líder de igreja, que eu pregava, que eu tinha meu material, e de repente, alguma forma que eu fosse útil, se quisesse fazer alguma agenda comigo, alguma coisa do tipo. Eu tive de fazer isso. O que aconteceu? Como eu cheguei lá a primeira vez, em 2005, apesar de já ter passado por lá, mas não como itinerante, e aí o meu conterrâneo, o cantor Ivanildo Silva, não falou nada de mim para o pastor. Eu passei 3 dias e 3 noites lá ralando. Literalmente faltou o pão. Posso dizer que passei fome. Faltou o pão lá. E aí, como eu fui com a carta de recomendação e tudo, e o pastor me hospedou no lugar lá, ainda para saber quem era eu, iria me deixar de molho uns 3 dias, né? Aí o Ivanildo me viu novamente lá no apartamento e disse: ó, eu estou no apartamento de cima e você está aqui embaixo. Nem suba lá. Eu não quero nem que o pastor me veja com você. Ele tem de descobrir você sozinho. Eu achei muito estranho aquilo. Achei muito estranho. Eu acho, na minha opinião, posso estar errado, que já que eu pregava e eu tinha meu material, era mais interessante para o cantor me deixar ralando e ele ficar cantando e vendendo o material dele, que ele ganharia mais do que isso, do que compartilhar comigo, de eu estar junto com ele, dele cuidar de mim, me ajudar. Ou se eu pregasse mais cedo, eu iria vender meu material também, meus DVDs, meus CDs, né? Não sei, posso estar errado. Eu só sei que depois de 3 dias o pastor me conheceu, então, né? Me chamou para dar a bênção no terceiro culto e conversou comigo e fez umas agendas para eu pregar. E aí um evangelista chamado Valmir Felipe, conversou comigo e disse: vou fazer a tua agenda. Fiquei muito grato até hoje, pastor Valmir Felipe. Muito obrigado mesmo. O senhor fez umas agendas para eu pregar. Foi muito bom. O senhor foi o anjinho, foi o anjo que o pai preparou para me ajudar em Natal quando eu cheguei lá a primeira vez como itinerante. E aí o seguinte, eu estava atendendo e o pastor Valmir Felipe ia dando umas coordenadas de como eu deveria agir, como eu deveria fazer. Só que eu sempre peço orientação ao Criador também. E aí eu falei com ele: pastor,
Eu conheci ali no gabinete pastoral, tinha um pastor que parece-me que era tesoureiro ou era secretário da convenção, alguma coisa do tipo. Um senhor simpático, e ele falou que é pastor em Candelária. Em Candelária. Aí ele disse, irmão, se não me falha a memória, eu não lembro, parece que ele disse, irmão, é uma igreja de elite. Lá é uma igreja de elite. Eu falei, mas dá certo. Eu me apresentei para ele. Parece-me que o pastor me convidou para pregar lá. Aí ele disse, olha, muito cuidado. Cuidado com o que você vai falar. Que ele é um pastor grande, é uma igreja de elite, muito grande ali. E nem tente gravar DVD lá, não. Não tente fazer gravação lá, não. Que o pastor não gosta. Aí, beleza, ele falou aquilo. Só que quando ele falou que era uma igreja de elite grande, era um pastor que fazia parte da convenção, como um secretário, era tesoureiro. Estou tentando lembrar o nome dele agora. Eu fiquei interessado em gravar um DVD lá, era o que eu queria, né? Quando ele falou que eu não gravasse, foi aquela águazinha na fogueira, né? Mas eu fiquei pensando, disse, mas eu vou. Aí quando eu vi o pastor, tô quase lembrando o nome dele. É porque eu estou confundindo o nome dele com o nome de Jesuíno. Foi um outro amigo que eu conheci lá, que me chamou para pregar em um culto em Santa Maria, na cidade do sogro dele. O meu amigo Jesuíno, que fazia mídias, fazia trabalhos com gráfica, fez até uma capa de um DVD meu de pregação e doou para mim, de oferta para mim. Né? Além de ter dado uma oferta financeira do trabalho que eu preguei lá também. Então, eu conversei com o pastor e perguntei, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. O meu amigo, pastor Valmir Felipe, ele disse que o senhor não gosta que faça gravações lá. Eu lhe pergunto, se eu fizesse uma gravação lá, se eu gravasse a palavra, que eu vou cooperar contigo lá, eu vou pregar, o senhor permitiria? Ele falou, permito sim, pode gravar, tá tudo bem. Então eu preguei em Candelária. Essa palavra que eu preguei, ela foi dividida no YouTube em umas 4 partes. O meu irmão criou, anos atrás, um canalzinho chamado Boas Novas. Acho que tem uns 20 inscritos, que ele abriu só para botar umas mensagens minhas. Então ele repartiu em algumas partes. Você vai encontrar no YouTube, no canalzinho Boas Novas, que depois a gente pode tocar para frente, ou eu posso pegar umas mensagens e botar nesse canal, abrindo a mente. É uma mensagem chamada O Homem que Anda com Deus. O Homem que Anda com Deus. Foi pregada lá. Em Candelária, nessa história que eu estou contando. O meu irmão postou lá. Aí tem parte 1, parte 2, parte 3, o homem que anda com Deus. Foi o meu tema. E aí eu preguei lá. Eu preguei e gravei. E o pastor gostou, e a igreja gostou, e foi muito bom o trabalho. Aí no outro dia, o meu amigo que estava fazendo agenda para mim, o evangelista Valmir Felipe, ficou brabo. Rapaz, você é rebelde, rapaz, você é desobediente. Eu disse que não gravasse e você gravou. Eu falei, peraí, pastor, eu lhe agradeço pelas agendas, pelo cuidado e pela preocupação. O senhor falou para mim que eu vigiasse, que eu tivesse cuidado, que era uma igreja de elite, um pastor grande, fazia parte da convenção, sendo secretário, era tesoureiro. Mas eu entendi que o senhor estava me advertindo, me ajudando, e que ele não gostava. Aí eu perguntei a ele, eu disse que eu soube que ele não gostava, que o senhor mesmo tinha dito que ele não gostava. E eu fui e perguntei se ele permitia ou não, uma coisa pessoal minha com ele. E ele disse que permitia, que estava tudo bem, que dava certo para mim, eu podia gravar. E eu gravei porque é o meu trabalho, né? É a prova de que eu estive aqui fazendo esse trabalho. É edificante para mim. Aí, não, mas você não podia ter feito isso, você é rebelde, você não obedece. Meu brabo, beleza. Aí, resumindo a história, ele me convidou para me encontrar em um local, parecia um restaurante, tinha uma mesinha lá. Aí estava lá, eles dois, estava o Ivanildo Silva, o cantor, que me deixou 3 dias sem fazer nada por mim, sendo meu conterrâneo, eu tendo comprado as fitas dele, sabia que eu era pastor no Ceará, disse que eu nem fosse no apartamento dele e que o pastor João ia descobrir quem era eu, mas ele não faria nada, porque era tipo uma regra. E estava o pastor Valmir. Então, o pastor Valmir começou a falar para mim, conversando com ele, que eu estava meio rebelde, eu estava desobedecendo, alguma coisa do tipo. Aí eu fui e falei para os dois, olha,
Quer saber de uma coisa? Sou muito grato ao senhor pastor Valmir. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são dois homens carnais. Vocês estão aqui falando da carne, conversando aqui. O Ivanildo estava concordando com ele. Eu falei, que loucura é essa? O senhor fez agendas para mim, eu lhe agradeci muito, sou muito grato. Falou que eu não gravasse lá em Candelária, mas eu perguntei ao pastor se ele permitia, ele falou que permitia. Eu lhe expliquei, agora o senhor está dizendo que eu sou carnal. E você? Você me conhece, eu sou lá do Ceará, você sabe que eu fui pastor lá da igreja, e sou itinerante, eu chego aqui, ao invés de você me abraçar, me ajudar, dar um apoio, você me deixar 3 dias, literalmente faltou o pão para mim. Aí você está aqui ainda dando uma de vocês são carnais, olha, o que vocês estão falando aqui, eu não aceito. Eu não aceito. Não tem nada de direção de Deus aqui. Vocês estão conversando aqui da carne. Aí o Valmir zangou-se um pouco mais. Aí foi uma benção. Aí disse assim, o que você quer então? Você quer que eu faça a agenda para você pregar na maior festa que tem agora, que é o culto da restauração? É isso que você quer? Eu falei, show. Se o senhor fizer, eu aceito. Tá bom, então eu vou fazer. Aí foi isso aí. Eu sei que o fim da conversa foi esse, né? E aí, o culto da restauração, ele era filmado e era transmitido pela rádio. Era rádio, o nome da rádio eu não lembro, parece que era Rádio Nordeste, uma rádio tradicional lá de Natal. Eu estive pregando na rádio lá, pela madrugada, né? O programa lá, é um trabalho bem tradicional. Eu sei que eu preguei no culto da restauração, que era um culto que quem era pregador queria pregar naquele culto, né? Eu sei que para mim na época foi uma bênção, né? O que eu tenho de dizer é que aconteceu isso aí. Eu repreendi, eu falei com o Ivanildo, falei com o pastor Valmir Felipe. O que eu tenho para o pastor Valmir Felipe é só gratidão, meu amado. Um beijo em você, um abraço. Muito obrigado pelas agendas, por tudo que o senhor fez. O senhor me ajudou, me abençoou. Eu só tenho que agradecer, né? Então, meus queridos, é isso aí. Estou testemunhando algumas intempéries e algumas bênçãos que recebi na minha trajetória. E para você que chegou no canal, que quer entender o fio da meada, eu fui líder de igreja. Com pouco que eu recebi, ou muito, eu reparti com pessoas carentes. 10 anos fui pregador itinerante, ensinei das igrejas viajando pelo Brasil. Pedi aos que tinham mais que ajudasse os que tinham menos. Reparti minha oferta que recebi com pessoas carentes. Depois disso, deixei de ser itinerante. Fui trabalhar com minhas mãos. Já tendo retornado de São Paulo aqui para o Ceará, para onde eu nasci, Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte, região Jaguaribana. Moro em Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré, que é uma serra, a Serra de Santa Terezinha. Fica na chamada Chapada do Apodi, também. É a extrema do Ceará com Rio Grande do Norte. Chegando aqui, eu passei 1 ano e meio fazendo campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, sem ter dinheiro, só quando vendia algum DVDzinho meu, mas na maioria dos casos, falando com os amigos, juntando 1 quilo de arroz, 1 quilo de frango, 1 quilo de feijão para ajudar pessoas carentes. Levei também pessoas para o hospital, mas não podia continuar fazendo isso, porque eu não tinha recurso. Eu não tinha quem me desse gasolina, eu não tinha quem me desse nada. Fui trabalhar com as minhas mãos, montei um negócio. Peguei dinheiro com as pessoas que tinha para comprar um produto, vender o produto, pagar as pessoas e tocar o barco. Mas tive um acidente, tive prejuízo. Quase 10 anos trabalho fazendo artes, desenhos, porque é o que deu para mim. Ainda tenho contas atrasadas para pagar. Foi o pior período da minha vida dever. Apesar de estar amparado pela oração que Jesus deixou. Perdoa a nossa dívida, assim como temos perdoado os nossos devedores. Eu não peço às pessoas que ainda devo para me perdoar para não pagar. Não, eu peço para perdoar e aguardar ainda mais um pouquinho para eu lhe pagar. É o que eu peço. Mas eu estou aqui com um canal, né, trabalhando com artes, desenhos há quase 10 anos. Fiquei doente por falta de circulação. Estou me tratando. Né? Não é um tratamento... O tratamento é esse. É me sentando menos, fazendo movimento, tentando comer menos coisa industrial, fazendo o que eu posso. É uma coisa mais de ideologia de fé, não é recurso que a gente tem. Estou tocando vídeo nesse canal e deixo para você uma reflexão. A reflexão é essa. O Salvador disse que aquele que amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. O evangelho bom é esse. É você não colocar nada no lugar de Deus e você amar o próximo. O que você puder fazer por alguém que precisa, você fazer. Não pelo que já tem, mas por aquele que precisa. Para mim, esse é o verdadeiro evangelho.
Muito bem, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Se você gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Na descrição desse vídeo estou deixando meu zap pessoal, estou deixando o Pix, se você quiser colaborar com essa obra, para que eu possa continuar mandando vídeos para esse canal, para que eu possa me tratar, ficar saudável, para que eu possa deixar mais de lado o trabalho de artes, de desenho, que já tenho trabalhado lentinho, porque tenho estudado dodói, e possa fazer essa obra que é minha. A obra de Deus foi enviar Jesus para aquele que nele crê tem a vida eterna. Estou falando para crentes. Para as pessoas que são historiadoras, se for procurar a história de Jesus, possivelmente não vai achar, né, na historicidade. Vai encontrar Bar-Coba, um judeu que se revelou como Messias, vai encontrar Jesus de Qumran, que era outro Messias, vai encontrar Barrabás, que era Bar-Abás, ou seja, chamado filho do pai, que juntou um grupo de gente e se fez o Messias também. Mas o Jesus, que Paulo disse que foi através das Escrituras, e sendo conterrâneo, não falou que viu ele pessoalmente. O Jesus que o escritor de História, Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo, foi conterrâneo dele, foi governador na Judéia, se não me falha a memória, Judéia, ou foi... Ele foi governador na região. E não descreve Jesus como uma pessoa que esteve lá, né? Eu falo para os da fé, né, que esse Jesus, Deus enviou ele, para quem nele crê ter a vida eterna, e não precisa fazer mais nada, basta acreditar que já tem a vida eterna. Mas sigamos o amor, é a reflexão que eu deixo para você que chegou agora no canal, que não conhece direito o nosso trabalho, né? Então até o próximo vídeo, tudo de bom, estamos juntos.